Bom dia, graça e paz, meninas, meninos. Eu não sei quem vai, né, esta manhã estar conosco aqui no nosso canal. Mas eu quero dizer que Deus está conosco, Deus está aqui para nos abençoar nesta manhã de vitória. E vamos começar, irmãos, lendo, né, a passagem que se encontra em Gênesis 37. E eu vou ler alguns versículos com vocês. No 19 nos diz assim: E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vindo, pois, agora, mantê-lo e lancemo-los numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem comeu, e vejam em que lhe darão seus sonhos. No 23, mas logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar de manga comprida que trazia, e tomando-os, lançaram na cisterna vazia, sem água. No 27, vendamo-los aos ismaelitas, e ponhamos sobre ele, e não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, no 28, os irmãos de José o lançaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Até aqui, amados. Sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas falam assim: José do Egito. Não é José do Egito, é José no Egito. Ele foi mandado para o Egito. Ele não nasceu lá, né? E eu acho muito engraçado que os irmãos de José acharam que estavam fazendo um grande mal para ele. E José também, sem entender muito bem o que Deus tinha planejado, também achou que aquilo ali era um grande mal para a sua vida. Mas os irmãos de José só adiantaram a ida dele para onde seria cumprido as suas promessas. E o nosso José não é José do Egito, é José das mudanças. Olha que coisa linda! Eu quero te dizer que na manhã deste dia, você que vai assistir esse vídeo, você é o ser das mudanças. É a Maria, é o José, é o Antônio, é a Márcia, é a Cristina. Você é a pessoa da mudança. É com você que Deus vai contar para fazer uma grande mudança. Recebe de Deus as suas mudanças. Ganha gloriosa, começar recebendo do Senhor mudança de vida. E eu acho interessante que José, ele começa a mudar a vida da sua mãe. A sua mãe era uma mulher estéril, sem filho, chora e fala para o pai dele: dai-me filhos, se não morro. Né? E ele fala: mas mulher, eu tenho esse monte de filho, como é que dai-me filhos? O problema é seu. E ela chora e ela clama, e José vem mudar a história dela. Aí começa a história de José com a sua mãe, Raquel. E a sua mãe deve ter contado para ele: José, eu não tinha filhos, eu era estéril. E você, José, foi me dado por Deus para mudar a minha história. Olha que coisa linda você ser o rapaz, o jovem, a criança, o menino que mudou a história de uma mulher. Por isso José era um filho tão amado, porque ele mudou uma história. Ele mudou a história da sua mãe e seu pai viu aquela mudança. Irmãos, e a gente sabe que a mulher amada era a mãe de José. Não era a Lia, era a mãe de José. Então, o seu pai o amava, porque aquele filho foi esperado. E aconteceu. E os irmãos de José
trapaceiros, trambiqueiros, né? Uns filhos que só Jesus na causa, como tem um monte por aí. Queria que José fosse da mesma estirpe deles, mas José é um outro tipo. José não veio para ser trambiqueiro, para fazer coisas erradas na vida. José veio para mudar histórias. E quando o pai de José cria aquela capa, né, a túnica de José, colorida, de mangas compridas, traz ciúme, traz contenda entre os irmãos. E muitas vezes a gente fica a pensar, né, que o que trazia inveja dos irmãos de José eram os sonhos. Os sonhos só o deixavam mais irritados, mas aquela túnica era o grande motivo da inveja, da cobiça. Eles queriam ter túnicas feitas pelo pai Jacó, mas eles não tinham, porque o pai não achava contentamento neles. O pai não achava que eles seriam aqueles filhos que mereciam ele tecer túnica. Errado também, porque nós temos que amar os nossos filhos todos iguais. Se tem túnica para um, tem que ter túnica para todos. Não tem, não dá nenhum. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu tenho 2 filhos, Rafael e Mariana. Se eu não posso dar para Rafael e não dar para Mariana, eu não dou nem para um nem para outro. Fico aguardando ter para dar os 2. Isso é uma lição para a gente levar para o resto de nossas vidas. Não diferenciar filho. O amor tem que ser igual. O tratamento tem que ser igual. Hoje, nessa manhã, o Senhor fala mudança. Mudar também como tratar os nossos filhos para não trazer ira, não trazer rancor, não trazer tristeza e briga entre eles. Mas nessa manhã nós queremos falar de um José que começa a mudar a história da sua mãe e a história do seu pai. E ele chega ali e os irmãos falam, lá vem o tal sonhador. Esse aí, além de ser sonhador, ainda tem a túnica que papai deu para ele. Vamos acabar com essa história. Vamos mudar a história. E eles pensam que eles são os agentes que mudam história. E o agente que muda a nossa história é Jesus de Nazaré. É o nosso Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador. Este muda a nossa história. E vemos que José é jogado numa cisterna. Quantas vezes nós estamos jogados numa cisterna? Pedindo, implorando, não façam isso comigo, não me deixe aqui. Ei, eu sou teu irmão, eu sou tua irmã. Mas eles não ouvem o nosso clamor. Tentar mudar a vida dos seus irmãos não deu certo naquele momento. José não conseguiu ali ser um agente de mudança. Os seus irmãos achavam que estavam mudando a história de José. Quantas vezes nós precisamos ser alcançados por Deus mais e mais para sentir que Ele está nos alcançando, nos abraçando no momento em que está dando tudo errado e quem tinha que estar nos apoiando e quem tinha que estar ao nosso lado está nos vendendo, nos mandando embora para uma terra desconhecida. O Senhor está sempre no comando. O Senhor não desiste de comandar as nossas vidas. E naquele momento que José foi vendido para os ismaelitas, o Senhor estava no comando. O Senhor estava junto com José, caminhando lado a lado com ele. Eu quero te dizer que o Senhor nunca saiu e nem nunca vai sair do comando da tua vida. E ele é vendido como escravo para Potifar. Ele vai para uma casa ali onde José vai ser um agente de milagres, um agente de mudança. Ele chega na casa de Potifar, tudo prospera, tudo cresce. E Potifar fala assim, eita, que esse rapaz é bom. Botou tudo
tudo nas mãos de José. E nós vemos que acontece de José ser provado. O José das mudanças agora vai ser provado. Ele vai ser provado como ele vai cuidar daquele problema com a esposa do seu senhor. Porque na honestidade, na competência, na retidão, em tudo ele foi provado e passou com louvor. Mas agora vem aquele jovem competente e íntegro, vem o pecado, vem a cobiça, aquela mulher que é José. Tipo assim, tu já coordena tudo mesmo na casa do meu marido, só falta eu. Mas José não quer saber dela. José não quer tocar na mulher do seu senhor. José tem algo maior, as promessas do Senhor para se cumprir na sua vida. Mesmo que você não entenda os caminhos que o Senhor está seguindo, tem caminhos para você seguir. Você não pode se vender, se trocar. E José, naquele momento, renega aquela mulher e diz que não quer conviver com o pecado. José continua sendo José das mudanças, porque qualquer outro até pegaria ela, até ficaria com ela, mas José não. José quer saber do que o seu Deus prometeu. Deus não prometeu que José teria mulher de Potifar. Deus prometeu que José seria grande, molhos se dobrando, sol e lua, as estrelas, tudo aquilo que nós vimos José sonhar lá atrás. E José não fica com a mulher de Potifar. E ela, irada, diz que José era perseguidor dela, queria ela. Por direito, Potifar poderia ter matado José. Mas ele também deveria conhecer a mulher que ele tinha, porque ele pega José e leva José a ser preso. Agora é José no presídio. Ô, história linda! Irmãos, aonde é que uma pessoa que chega numa cadeia recebe o comando da cadeia? O capitão da cadeia, o homem que comandava, que guardava aquela cadeia, vê diferença em José, entrega tudo da cadeia na mão de José. Um preso que comanda a cadeia, não é o comandante. Mas quando o preso é o preso da mudança, é o preso que Deus mandou, é o preso da diferença, você comanda. Você comanda o que Deus quiser, porque você é a pessoa da mudança. Você foi escolhido para mudar. E ali José muda a história da cadeia. A cadeia prospera, a cadeia tem dinheiro, a cadeia tem paz, a cadeia tem alegria, a cadeia tem tudo que você possa imaginar. Porque o Zé da mudança chegou. Oh, glória! Nesta manhã chegou a mudança. Chegou a mudança. É vida nova, é novidade de vida. Não é pela sua condição de prisioneiro, não, é pela sua condição de servo de Deus vivo. E nesta manhã, o Senhor está te dizendo, muda a história aonde você estiver. E José mudou a cadeia. Quem chega na cadeia? O padeiro e o copeiro. Oh, glória! Vamos ter mudança de história. E nós sabemos que eles sonham, contam para José, José interpreta o sonho. Com 3 dias o padeiro morre e 3 dias o copeiro volta. Mas antes de voltar, José fala, quando você voltar, lembra de mim. Irmãos, quando Deus quer mudar a nossa história, Ele não deixa ninguém botar a mão. Você se alistou na escola de Deus. É Deus que vai fazer a tua mudança. E o copeiro vai embora. Esquece do José. E o José deve ter ficado pensando, hoje ele vai lembrar de mim. Amanhã ele vai lembrar de mim. Ele vai lembrar. Ele vai lembrar. E talvez quando José já tenha até esquecido do copeiro, eis que Faraó sonha.
Agora, você vai ver José mudar o Egito. Ele mudou a história da sua mãe, ele mudou a história do seu pai, tentou mudar dos seus irmãos, mudou na casa de Potifar, mudou na cadeia. Agora ele vai mudar o Egito. Quando você é chamado, você pode mudar seu estado, seu município. Você pode mudar o Brasil com as suas orações. Você pode mudar. Você é agente de mudança. E José, né, está lá na cadeia, quieto. Mas Deus está agindo. Mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Olha que coisa linda por mim e por você. O Senhor não para. E nós vemos que José, lá na cadeia, esquecido. Faraó está lá sonhando, porque o nosso Deus deu sonhos que ninguém consegue decifrar. Também, irmãos, vaca magra comendo vaca gorda, espiga de milho que não tem boca comendo espiga de milho, né? Deixou todo mundo conturbado. E aí sim, entra a mão do Senhor na mente daquele copeiro. Tem José na cadeia. O cara é bom. O cara decifrou meu sonho. Faraó, eu conheço um que pode mudar a sua história. Como? Ele vai decifrar o teu sonho. Ó, que coisa linda. E o faraó fala, vai buscar. E onde é que está ele? Está na cadeia. Porque falaram umas histórias lá conturbadas dele, Potifar não gostou, pelo sim, pelo não. José foi para a cadeia. E o faraó fala, vai buscar esse José aí dos sonhos. Faraó não sabe que ele está trazendo o José das mudanças para perto dele. E naquele dia, José entra no palácio. Ele deve ter olhado para o copeiro 2 anos depois, né, meu camarada? Que tu lembrou de mim, né? Mas, irmãos, se o copeiro chega lá no palácio, volta a servir a Faraó e lembra de José, você sabe onde que José estaria trabalhando hoje, lá naquela história? Na cozinha. Porque o rapaz não era copeiro? O Faraó ia fazer, já que você foi abençoado por ele, bota ele lá para trabalhar junto com você. E você acha que era isso que o Senhor queria para José? Que José fosse copeiro também? Não. José ia ter que subir o degrau da exaltação de Deus. Ele dormiu prisioneiro e acordou governador. É isso que o Senhor quer te mostrar. Na sua história, você pode dormir de um jeito, mas você vai acordar de outro. Você vai acordar sendo o José que mudou aquele lugar. Você vai mudar porque o Senhor quer te usar para fazer mudança. E José chega lá, o faraó pergunta, é você, moço, que tem as revelações? Eu não. Eu sou canal. Quem tem e dá as revelações é o nosso Deus. Alinhamento com o Senhor. Nunca esquecemos que nós somos canal do Senhor. Para fazer mudanças nas histórias, para fazer mudança nas vidas das pessoas. E ali o Senhor dá a José decifra o sonho. E José fala tudo. Vaca magra, é tempo de escassez, vaca gorda, é que vai sobrar em abastança. E José explica tudo. E José fala para Faraó, olha só, Faraó, tu precisa de um homem, você precisa de uma pessoa que faça isso acontecer. E sabe o que acontece, irmãos? Ele não precisa identificar o problema. Ele precisa trazer a solução do problema. Você, às vezes, sabe até onde está o seu problema, mas não sabe identificar como vai ser a solução. Nesta manhã, a solução, o Senhor diz, vai me buscar.
vai no secreto, vai no oculto, me busca, tem intimidade comigo, faz a diferença comigo que eu te dou as soluções. Para alcançar certos propósitos, temos que suportar o processo. José, irmãos, teve um processo que começou com a inveja da túnica. Ele foi jogado na cisterna, ele foi vendido, ele foi humilhado pela esposa de Potifar, ele passou numa cadeia, mas agora ele chegou aonde o Senhor quer o exaltá-lo. O Senhor quer mostrar para José, você chegou no ponto onde eu queria, porque o seu processo teve um propósito. Você é o homem que faz a diferença. Eia! Vamos ser estimulados a ter propósitos, a termos processos com o Senhor para vencermos aquilo que o Senhor tem preparado. A casa de Potifar era uma área de conforto para José. Cadeia não é, mas ele já estava se acostumando. Mas Deus tem que te levar ao excelente dele. Deus tem que cumprir com você aquilo que ele planejou. E ele precisa que você esteja na posição que ele quer. E nesta manhã, Deus nos chama a ter propósito com eles, para ter grandes histórias de mudança ao lado dele. E o que acontece? Faraó fala, esse é o homem que eu preciso ter ao meu lado. E troca o nome de José para Deus salva, ele vive. Irmãos, José estava com 30 anos quando isso aconteceu. A história de José começou aos 17. Foram 13 anos de luta. Mas ele chegou aonde o Senhor o queria que estivesse. E o Faraó muda o nome dele para Zefanete Paneá, que significa Deus salva, ele vive. Olha que coisa linda, reconhecer que Deus te salva, que ele vive na tua vida e na minha vida. Esse é o Deus da mudança. Esse é o Deus que levou José no Egito. E por último, irmãos, José muda a história dos seus irmãos. Ele consegue mudar a história dos seus irmãos. Os seus irmãos que estão ali, no Egito para comprar alimento, cheio de culpa, cheio de rancor, cheio de dor. Aqueles irmãos lá de trás que não sabem o que aconteceu com seu irmão, se morreu, se viveu, se no meio do caminho foi enterrado. José é um homem que nem eu e você. Ele tem rancor, ira, quando vê os seus irmãos, mas ele tem de Deus o direito de ter o lugar onde ele foi sonhado. Ele tem o direito de ver eles se dobrarem, porque ele sonhou. Ele tem direito porque ele está governando, ele está brilhando sobre os seus irmãos. Sabe quando é que nós temos o direito? Quando é nos dado por Deus. Porque são os sonhos de Deus se cumprindo na nossa vida. O remorso dele não se prolongou. Ele não foi ferido e machucado e lembrando todo dia, cutucando aquela ferida para sangrar. Agora aquela ferida de José só era uma cicatriz. Ele olhava e falava, eles me venderam, mas para fazer o milagre de Deus. E José teve o milagre do perdão com os irmãos. Os irmãos falaram para ele do remorso que tinham de ter feito aquilo. Ah, irmãos, e houve uma mudança também na vida dos irmãos de José. Eles tiveram que reconhecer que José estava no lugar que Deus queria, governando um lugar. Agora eles tinham que voltar e contar para o pai deles que acharam José lá no Egito. E eles devem ter chegado, e falado, pai, José está vivo. E o pai deve falar, menino, vocês estão malucos? Como é que José está vivo, pai? José está lá no Egito vivo. Pai, vou contar a história para o senhor. Fomos nós que vendemos José lá para o Egito, sabe? Mas olha só, pai, entende aí, era só para adiantar a história. Nós estávamos dando uma ajudinha ao Senhor.
Senhor precisa de ajudinha, não. O Senhor usou eles para levar José para o Egito. Foi ajudinha, não. Foi os planos de Deus. Quando os planos do Senhor é levar você para um outro lugar, ele vai usar quem ele quer. O teu irmão invejoso, a tua vizinha faladeira, o teu inimigo, quem não é crente, não importa. Se o Senhor decidiu que aquele ali é o caminho, você vai ter que fazer o que o Senhor quer. Tem uma história que diz, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, irmãos, os caminhos do Senhor são traçados por Ele. Não queira entender. Se você quiser entender, vai ficar mais complicado ainda. Porque você vai entender como Gedeon ganhou a guerra com 300 homens. Você vai entender como Jericó, uma muralha dupla, caiu aos gritos e ao toque de trombeta. Você vai tentar entender, você não vai conseguir, porque os planos de Deus, aos nossos olhos, são impossíveis. Mas aos olhos de Deus, nada deixa de ser possível para Ele. O nosso Deus do impossível, quando entra em cena, Ele muda a história. Você vai ser um agente de milagre aonde você está. Você vai mudar histórias. O Senhor vai te usar com grande poder, com grande autoridade. E o Senhor vai te dizer que as suas bênçãos virão dos céus, de cima, virão do abismo que estão embaixo, dos peitos e das madres. As bênçãos dos teus pais te excederão as suas bênçãos. Da extremidade do outreiro, eles estarão sobre a sua cabeça, e sobre o alto você será separado dos seus irmãos. E o Senhor te dirá: estarei convosco todos os dias da sua vida. Isso o Senhor nos diz nessa manhã. Olha, irmãos, isso é a bênção de José que o pai dele dá a ele. Diz que é por cima, por baixo, para um lado, para o outro, circundando a vida de José. Até o abismo vai ter que abençoar José. Imagina você que também faz parte dessa linhagem real. O que Deus não tem para você nessa manhã, para mim, para você. Recebe da parte do Senhor bênçãos sem medidas. Receba da parte do Senhor novidade de vida. Sê tu um agente de milagres. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que o Senhor esteja conosco, derramando do teu poder, da tua palavra e da tua autoridade nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém.